Seção 4ª. Do procedimento e julgamento. Artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Inciso 1º. Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2º. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3º. Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite. Inciso 4º. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Inciso 5º. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Inciso 6º. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Inciso 7º. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8º. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Inciso 9º. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso, fundamentado circunstanciadamente. Inciso 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Inciso 11. Outros comprovantes de publicações. Inciso 12. Demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1º, a linha C desta lei, o processo licitatório será iniciado, obrigatoriamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tem uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte. Inciso 1º. Objeto da licitação, em descrição sucinta e clara. Inciso 2º. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto no artigo 64 desta lei, para a execução do contrato e para a entrega do objeto da licitação. Inciso 3º. Sanções para o caso de inadimplemento. Inciso 4º. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5º. Se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6º. Condições para participação na licitação, em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei, e forma de apresentação das propostas. Inciso 7º. Critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos.
Inciso 8º. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Inciso 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 12. Vetado. Inciso 13. Limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas. Inciso 14. Condições de pagamento, prevendo a. Prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. B. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. C. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento. D. Compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por eventuais antecipações de pagamentos. E. Exigência de seguros, quando for caso. Inciso 15. Instruções e normas para os recursos previstos nesta lei. Inciso 16. Condições de recebimento do objeto da licitação. Inciso 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Parágrafo 1º. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dela extraindo-se cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. Parágrafo 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. Inciso 1º. O projeto básico e, o executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2º. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Inciso 3º. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Inciso 4º. As especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Parágrafo 4º. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Inciso 1º. O disposto no inciso 11 deste artigo. Inciso 2º. A atualização financeira a que se refere a linha C do inciso 14 deste artigo, correspondente ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o pagamento, desde que não superior a 15 dias. Parágrafo 5º. A administração pública poderá, nos editais de licitação para contratação de serviços,
Exigir da contratada que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada. Para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Parágrafo 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Parágrafo 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Parágrafo 4º. A inabilitação do licitante importa a preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Artigo 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, a taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Parágrafo 5º. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agência oficial de cooperação estrangeira, ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas, na respectiva licitação, as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, e que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. Parágrafo 6º. As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local de destino. Artigo 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Inciso 1º. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, e sua apreciação. Inciso 2º. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Inciso 3º. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo, sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos.
Inciso 4º. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Inciso 5º. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. Inciso 6º. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Parágrafo 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará a ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 2º. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 3º. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Parágrafo 4º. O disposto neste artigo aplica-se à concorrência e, no que couber, ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Parágrafo 5º. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes, incisos 1º e abertas as propostas, inciso I, não cabe desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Parágrafo 6º. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente aceito pela comissão.